Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tem assistido os nossos vídeos, que temos postado diariamente em nosso canal no YouTube. Agradeço muito. Agradeço também a Deus a valiosa oportunidade de, mais uma vez, gravarmos um vídeo. O de hoje tem por título: É preciso construir a pátria do Evangelho. Nele nós vamos fazer comentários interessantes a respeito da destinação do Brasil em relação ao planeta Terra. Agradecemos mais uma vez então a sua atenção e que nós possamos refletir sobre o que o texto nos traz. A palavra destino nem sempre é bem analisada por quem a emprega, sucedendo então confusões quanto ao seu verdadeiro significado. Destino pode significar uma sucessão de fatos que podem ou não ocorrer. Fatos que constituem a vida do homem, considerados como resultantes de causas independentes da sua vontade. Aquilo que acontecerá a alguém, a sorte ou o azar. Muitas são as versões para o destino, mas a mais popular é aquela em que o indivíduo já nasce com seu destino estabelecido. O destino está muito ligado ao misticismo, que a maioria das pessoas tem dentro de si, resultado de séculos de imposição religiosa, onde a salvação teria que passar obrigatoriamente por determinada igreja. O passar do tempo não conseguiu ainda romper essa aflição de que Deus é um pai impiedoso, vingativo, turrão, muito parecido conosco e, portanto, dado a nos castigar, impondo grandes sofrimentos. No século XVI, João Calvino, ainda sob os novos ares da Reforma Protestante, propôs em sua versão e entendimento religioso a predestinação, onde, desde o nascimento, as pessoas estão destinadas por Deus à salvação ou à condenação eterna, independentemente de suas obras no mundo material. Se assim o fosse, aí sim teríamos um Deus impiedoso, o que sabemos não é o caso. Vemos então que o destino sempre fez parte da nossa vida e nunca realmente paramos para pensar atentamente sobre o seu verdadeiro significado. O advento do Espiritismo, estamos no ano de 2020, o Espiritismo está fazendo 163 anos. Comparado com a nossa idade é muito, mas comparado com a idade do planeta Terra e o tempo em que Jesus esteve aqui, que são 2000 anos, então sabemos que é muito pouco. Mas o advento do Espiritismo, com os seus ensinamentos racionais, trouxeram luzes sobre um tema muito discutido, mas pouco compreendido. Afinal, nascemos, ou melhor, reencarnamos realmente para o progresso? Está determinado que a reencarnação deva servir para o nosso crescimento e aprimoramento moral e intelectual? Isso é um destino? Ou a execução desse plano vai depender do nosso trabalho individual? Evidentemente que o nosso crescimento e consequente progresso, ele é incessante. Mas a data deste acontecimento depende do esforço que empregamos. Vamos evoluir, isso é um fato, é a nossa destinação. Mas quanto ao prazo, vai ser diferente para cada um de nós. Isso também é um fato. É a destinação da humanidade. A humanidade vai progredir, porque nós fazemos parte da lei de progresso. E vamos progredir. Uns demoram mais, outros demoram menos. Mas todos nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Não tenhamos dúvida disso. O Brasil, segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Humberto de Campos, com psicografia do Chico Xavier, está destinado a fazer jus ao título dessa belíssima obra, mas até chegar a esse ponto, muita água deverá passar sobre a ponte. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é muito bonito mesmo e nos fala sobre a destinação do Brasil. Mas é um fato já consumado? Não, não é um fato consumado.
como a gente vai observar aqui. Muitos, abrindo um parênteses aqui no diálogo, muitos povos durante a história da humanidade vieram também com determinações e falharam. O Império Romano tinha uma destinação, mas os homens que formaram o Império Romano deturparam aquilo que realmente o Império Romano deveria fazer, que era a união entre os povos. Mas ao invés disso, houve a conquista dos povos. Certamente haverá muito ranger de dentes, como nós costumamos ouvir dizer. Mas, acima de tudo, teremos muito trabalho pela frente para tornarmos o Brasil a pátria do Evangelho. Sabemos que podemos falhar em nossas tarefas, como também podemos sair vencedores. Tudo depende do ânimo e do esforço que se vai empregar na empreitada. Um exemplo muito interessante. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele relata no livro Obras Póstumas, relatado, melhor dizendo, no livro Obras Póstumas, porque esse livro ele foi editado em 1890, Kardec já tinha desencarnado há muito tempo, mas ele havia deixado anotações. Essas anotações é que formaram um livro chamado Obras Póstumas. E nessas anotações nós encontramos o seu diálogo, o diálogo de Allan Kardec com o Espírito Verdade, onde lhe é dado conhecer o seu trabalho frente à nova religião que estava surgindo, fazendo jus à promessa de Jesus quanto ao envio do Consolador prometido. É dito a Allan Kardec sobre os inúmeros problemas que ele enfrentaria com a sua missão, que ele seria execrado, humilhado e sofreria com a sua saúde, e que, se ele não desse conta da tarefa extraordinária, mesmo tendo plenas condições para isso, outro seria enviado para terminá-la. Vemos aí que Allan Kardec reencarnou destinado a realizar uma notável tarefa, que seria realizada segundo o seu esforço. Mas ele poderia não realizá-la. Não era um fato consumado já, mas ele realizou. Sabemos muito bem disso. Examinemos bem o enunciado. Destinado a uma tarefa, mas a sua realização estaria sujeita ao seu trabalho, ou seja, nada estava fechado e decidido. Assim também ocorre com o Brasil. Ele está destinado a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E podemos observar que, apesar dos inúmeros problemas existentes dentro do nosso país, das desigualdades provocadas pelo orgulho e egoísmo daqueles que formam a nação brasileira, o mundo olha o Brasil e os brasileiros com muita simpatia, apesar dos problemas que temos presentemente em razão das redes sociais, da disputa política, entre esquerda e direita. Ou seja, existe realmente uma batalha muito grande com relação a isso. Aonde vão os brasileiros, a primeira lembrança que se tem é de um povo sorridente, apesar dos problemas, mas sorri sempre. E confia realmente que haverá de vencer as dificuldades. Isso significa que já estamos lá? Claro que não. O caminho ainda é longo, cheio de obstáculos, porém, muitos são os brasileiros perto dessa destinação. Aliás, segundo recentes pesquisas, existem no Brasil, pasmem, mais de 70 milhões de voluntários, pessoas que doam parte do seu tempo livre para servir ao seu próximo, pelo simples prazer de fazer o bem. Estes vivem num país que poderia ser chamado de coração do mundo. Quanto à pátria do Evangelho, observemos que nenhum outro povo é tão ligado às coisas de Deus quanto o brasileiro, apesar das inúmeras religiões existentes. Muito embora alguns supostos religiosos queiram, às vezes, denegrir a outra religião, vemos que estes não merecem o título de religiosos, pois são muito mais negociantes da fé do que verdadeiramente homens de fé. Vivemos em harmonia, apesar das diferentes crenças, bem diferente do que ocorre pelo mundo afora. Assim, o Evangelho do Cristo está muito mais para o Brasil do que para os demais povos ou países. Mas ainda é preciso fazer muito
para sermos merecedores de tal colocação. O caminho começou a ser percorrido. Alguns estão bem adiantados, a maioria está bem no começo, mas a cada dia que passa, pela bondade de Deus, nosso Pai de amor, mais compreendemos os ensinamentos de amor trazidos pelo nosso Mestre e Irmão Jesus. É preciso apenas praticar aquilo que já conhecemos e sabemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Então a destinação, amigos e amigas, ela está em nossas mãos. Somos nós os donos do nosso destino. E evidentemente que haveremos de ter um destino de acordo com aquilo que estamos realizando presentemente. Era isso que tínhamos para os amigos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.